Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Francisco Macedo e bem-vindo ao meu canal. Agradeço desde já a sua presença. Bom, hoje nós vamos estudar vou falar um resumo sobre potência e produto notável, tá? Sair daqui da tela de vocês para observar. Pronto. Então aqui você observa o nosso sumário. Aqui são minhas redes sociais, onde o vídeo que eu vou postar vai ser no canal do nosso YouTube. Aqui nós temos a pequena introdução do que vamos abordar, tá? É uma revisão sobre potência, onde abrange multiplicação, divisão de bases iguais, onde somamos e subtraímos expoentes, respectivamente. A potência da potência envolve multiplicar os expoentes. E o produto do quociente e a potência do produto quociente, onde o expoente de cada fator e o produto do quociente. E também nós vamos falar sobre produtos notáveis. Produto notável inclui o quadrado e o cubo da soma e da diferença, que são expressões frequentemente utilizadas para simplificar os cálculos algébricos. Falando um pouquinho sobre potência. Potência corresponde a uma multiplicação de base A, nesse meu exemplo A, e expoente n. O A ele vai se repetir a quantas vezes está elevado o nosso expoente. Por exemplo, aqui está elevado a n, então vai se repetir n vezes. Se, por exemplo, tivesse assim, A elevado a 3, então o A ia se repetir 3 vezes. A vezes A vezes A, certo? Se o A tivesse elevado a 5, aí você ia repetir mais vezes. Então, você vai fazer a multiplicação da base de acordo com o seu expoente. Multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais, a gente vai fazer o que? A gente vai manter a base, a gente vai conservar a base e devemos somar o nosso expoente. Por exemplo, eu tenho A elevado a M vezes A elevado a M. Eu observo que eu estou tendo o que? Bases iguais. Se eu estou tendo bases iguais, eu vou conservar. O que é conservar? Repetir A. E depois disso eu vou somar os expoentes. M mais N. M mais N. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 5, que está multiplicado por 2 elevado a 3. Então, eu observo que a minha base é o 2 e vou somar os expoentes. 5 mais 3. Logo, eu vou ter o que? 2 elevado a 8. Tomem cuidado quando estiver assim. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 3. Então, aqui você observa que a gente vai somar ou vai conservar nossas bases, que é 2, e somar os expoentes. 5 mais menos 3. Você observou que o sinal do expoente foi. Então, quando isso acontece, eu vou fazer o que? O nosso jogo do sinal. O nosso jogo do sinal, uma multiplicação com um número positivo e negativo, a nossa resposta é negativa. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 5 menos 3. Logo que isso aqui me resulta 2 elevado a 2. Na divisão de bases iguais, em vez da gente somar, a gente vai subtrair o expoente. Se você observar, a multiplicação é o inverso da divisão. Logo, a soma é o inverso da subtração. Então, nós vamos ter A elevado a M dividido por A elevado a N. Notem que a base é A e o nosso expoente é M sobre N e M. Então vai ser A, vai ser o expoente de cima, M, menos o expoente de baixo, menos N. Botando em exemplo, vai ficar como? Eu tenho 2 que está elevado a 5, que está dividindo por 2 elevado a 3. Notem que as bases são iguais, então vou conservar a base 2 e fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo.
5 menos 3. Isso aqui vai me resultar 2 elevado a 2. E também você deve tomar cuidado quando estiver nesse tipo de situação. 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a menos 3. Sempre é o expoente de cima menos o de baixo. Então eu vou ter 2 elevado a 5 menos 3. Aqui vocês percebem que eu vou fazer o que? Um jogo do sinal. Menos por menos vai me dar mais. Então, 2 elevado a 5 mais 3. Logo vai me resultar 2 elevado a 8. Aqui nós temos potência da potência. A potência da potência nós temos duas situações. Nós temos a base que está elevada a uma potência e nós temos uma potência elevada a uma potência. Por exemplo, eu tenho A elevado a M, que é minha base, está elevado a N. E outra situação que eu tenho, vou fazer bem aqui assim. Não, vou fazer bem aqui embaixo. Que A elevado a M, que M está elevado a N. Nessa situação, eu vou chamar de situação 1, é a minha base que está elevada a N. Mas quem é minha base? A elevado a M. Então, isso implica dizer que eu vou fazer uma multiplicação entre esses dois expoentes. Então, vai ficar A elevado a M vezes N. Já nessa situação, é o expoente que está elevado a N. Então, vai se repetir A elevado a M sobre N. Um exemplo prático para você observar é o seguinte. Na primeira situação eu tenho 2 elevado a 3, que está elevado a 2. Notem que é a minha base que está, elevada a 2. Então isso quer dizer que eu vou multiplicar os dois expoentes. 2 elevado a 3 vezes 2. Isso aqui me resulta 2 elevado a 6. Quando estiver assim na segunda situação, 2 elevado a 3, que está elevado a 2, é o nosso expoente que está elevado a expoente. Então, é 3 elevado a 2, que vai me dar 3 elevado a 9. 2 elevado a 9, tá? Vocês observam que esse número e esse número são totalmente diferentes, tá? Aqui nós temos a potência do produto, da nossa multiplicação, e do quociente, que é a nossa divisão. A potência do produto, como se eu tivesse assim, eu tenho A vezes B, e isso aqui está elevado a N. Isso implica dizer que é o nosso A elevado a N, vezes o nosso B elevado a N. O nosso quociente é a mesma coisa. Eu tenho A sobre B, isso aqui está elevado a N. Então, isso aqui nos mostra dizer que é o nosso A elevado a N e o nosso B elevado a N. Agora nós vamos entrar no assunto de produto notável. O produto notável nada mais é do que uma... Deixa eu botar o marca-texto. O produto notável nada mais é do que um produto, uma multiplicação, certo? Que possui certos destaques. Eles aparecem com frequência no desenvolvimento de expressões algébricas. E além disso, de algumas expressões algébricas necessitam do conhecimento de produto notável para facilitar a sua fatoração. Ponto importante que você deve levar para a prova é lembrar o que é quadrado, que são o que? Elevado a 2. Quando é cubo, elevado a 3. Quando ele fala diferença, ele está falando sobre subtração. E produto, multiplicação, tá bom? Isso é um conceito básico que você deve levar, tá? Aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Então, eu tenho o quadrado, né? Vou representar o quadrado da soma de dois termos, A e B, certo?
Notem que a nossa revisão de potenciação foi para você lembrar do que acontece quando eu tenho um membro elevado a 2. Então, eu tenho A mais B vezes A mais B. Então, aqui eu vou aplicar o nosso chuveirinho. A vezes A vezes B, depois B vezes A, B vezes B. Notem que quando tenho A vezes A, vai ficar A elevado a 2. Quando eu tenho A vezes B, eu vou ter mais AB. Quando eu tenho B vezes A, vai ficar BA. Você concorda comigo que esse BA eu posso trocar ele de lugar ficando AB? Como são duas multiplicações, é como se eu tivesse assim, ó, 2 vezes 3, que eu posso trocar 3 vezes 2. E por fim, B elevado a 2. Com isso, você percebe uma coisa, que você pode somar esses dois aqui. AB mais AB, eu tenho 2AB. E por fim, eu tenho A elevado a 2 mais B elevado a 2. Pronto. A técnica do chuveirinho resolve para algumas coisas. A gente lembra como é que faz o chuveirinho, mas eu prefiro que você fique atento a essa nossa regrinha. E vai ser o quê? O primeiro termo, aqui vai ser o quadrado do primeiro termo, que é somado o dobro do primeiro termo pelo segundo termo e, por fim, somado com o quadrado do segundo termo. Ou resumindo, é o quadrado do primeiro termo. Deixa eu fazer de pincel aqui. É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Essa regrinha serve para a gente ganhar tempo. Se você fizer o chuveirinho, não tem nenhum problema, tá? Agora a gente vai fazer o quadrado da diferença de dois termos. Então, é o quadrado, né, da diferença, que é menos, de dois termos, A e B. Notem que eu tenho um expoente 2, então vai ficar como A menos B vezes A menos B. E vou fazer o nosso chuveirinho de novo. A vezes A elevado a 2. A vezes menos B, um número positivo com um número negativo, a resposta é negativa. AB. E eu tenho menos B vezes A, negativo com positivo dá negativo. Vai ficar ABA, mas eu posso botar AB. Menos por menos, mais B vezes B, B elevado a 2. Notem que eu posso somar esses dois aqui. Então vai ficar o quê? Menos 2AB mais B elevado a 2, A elevado a 2. Notem que, como mudou o sinal, bem que esse menos, aqui também aparece o menos, diferente dali de cima, que era o quadrado da soma, e ficou tudo mais. E a gente vai fazer a nossa mesma regrinha. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa regrinha é para ganhar tempo. Se você fizer o chuveirinho, não tem nenhum problema, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Por fim, nós temos o quadrado da soma pela diferença, ou o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o produto da soma de dois termos, A mais B, o produto A menos B. Aqui eu vou fazer o nosso chuveirinho. A vezes A elevado a 2. A vezes menos B, positivo com negativo, negativo, menos AB. B vezes A mais AB.
Positivo com negativo, negativo. B vezes B, B elevado a 2. Notem que quando eu fazer essa minha operação aqui, menos AB mais AB vai me dar 0. Então, ficou apenas o quê? A elevado a 2 menos B elevado a 2. Toda vez que tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, você pode observar apenas esse camarada aqui e botar elevado a 2 em cada seus termos. Tudo bem? Aqui você observa o seguinte, você observa o cubo da soma de dois termos. Então, o cubo é elevado a 3. Então, ó, 3A mais B. E você percebe que, como está expoente 3, então vai ser o que? A mais B vezes A mais B vezes A mais B. E você percebeu o seguinte: eu já fiz essa minha multiplicação. Essa multiplicação aqui. Essa minha multiplicação o que? É o quadrado da soma de dois termos, que isso vai me resultar. Então, eu tenho A mais B. Quadrado da soma de dois termos é A elevado a 2 mais 2AB mais B elevado a 2. E eu vou aplicar o nosso chuveirinho. A vezes A2, A elevado a 3. A vezes 2AB mais 2A2B. 2 vezes B, ou A vezes B elevado a 2, mais AB elevado a 2. Para não ficar muito sujo o slide, eu vou apagar só isso aqui, ó. Então, vou fazer aqui. B vezes A2 vai ficar BA2, que eu posso escrever também como A2B. B vezes 2AB mais 2AB2. B vezes B2 ficar B3. Vou escrever bem aqui do lado, tá? Isso aqui vai me resultar em assim. E aqui você vai ter que somar as partes literais que são iguais. Você percebe que essa parte literal A elevado a 2 mais B não é igual a essa, certo? Então eu tenho 2A, 2B, A2B. Isso nos mostra que eu tenho 3A, 2B. E você concorda comigo que essa parte literal aqui, AB elevado a 2, não é igual a essa aqui? AB elevado a 2. Então, vou somar os dois. Então, vou ter o quê? Mais 3AB2. E, por fim, sobrou quem? A elevado a 3 mais B elevado a 3. Então, aqui é o nosso resultado de cubo da soma de dois termos. Notem uma coisa aqui interessante. O A, ele começa com 3, depois vai para 2 e depois vai para 1. E o B, ele começa em 1, depois vai para 2 e depois vai para 3. Certo? Então vai ficar como? O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro termo, tá? Se você aprender essa regrinha, logo você vai ganhar tempo, tá bom? Isso quer dizer que o chuveirinho também funciona, porém a gente vai ter um processo mais demorado. Aqui nós temos o cubo da diferença de dois termos. Cubo da diferença, sinal de menos. Então, nós temos a diferença de dois termos elevado ao cubo.
Então, a elevado a, a menos b, vezes a menos b, vezes a menos b. E também você percebe o seguinte, que essa parte aqui foi resolvida. Essa parte é o quadrado da diferença de dois termos, que isso nós temos que a menos b vezes primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Notem que eu ganhei tempo usando a nossa frase. Aqui você vai fazer agora nosso chuveirinho. A vezes a elevado a 2, a elevado a 3. A vezes menos 2ab menos 2a2b. A vezes b elevado a 2 vai estar mais ab2. Eu vou apagar só esse. Pronto. Vai ficar menos b vezes a2, negativo, positivo, negativo. Então vai ficar a2b. Menos b menos 2ab, negativo, negativo, positivo. Vai ficar 2ab2. Menos b vezes menos b2, negativo, positivo, negativo. b elevado a 3. A gente vai observar agora as partes literais iguais. Aqui eu tenho a elevado a 2b, a elevado a 2b. Ambos são negativos. Quando eu tenho a soma de, ou quando eu tenho a subtração de dois números negativos, eu estou somando os negativos. Então, menos 2 com menos 1 vai me dar menos 3 a2b. Outra parte literal que é igual a b elevado a 2, 2ab elevado a 2. Então, aqui eu vou ter mais 3 ab2. E por fim, eu tenho a elevado a 3 e menos b elevado a 3. Então, aqui eu tenho o cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do terceiro termo. E por fim, nós vamos ter dois exercícios para a gente resolver. Aqui escreva a forma reduzida dos polinômios. Então aqui você observa que eu tenho produto notável de dois termos, que aqui é o produto da soma. E aqui nós temos o que? O quadrado de dois termos, mas só que dá diferença. Vamos desenvolver esses dois quadrados. Então, o primeiro. Então vai ser o que? Primeiro termo e segundo termo. Primeiro termo ao quadrado, 2x, isso aqui tudo elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Nesse aqui eu tenho o que? 2x elevado a 2, vai ficar 4x2. 2 vezes 2, 4. 4xy mais y elevado a 2. Pronto, vamos deixar quietinho aí e bora resolver esse aqui agora. Fazer de outra cor. Então, o quadrado do primeiro termo, x2, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Notem que tem uma subtração na frente dele. Se tem uma subtração, que aqui você vai fazer o chuveirinho em todos eles. Então, menos com mais, menos x2, menos com menos, mais 2xy, menos com menos, ou menos com mais, menos y elevado a 2. Pronto, agora eu vou juntar tudo isso. Então vai ficar como? Como não tem espaço, vou fazer bem que eu... Vamos lá. Eu tenho
4x2 mais 4xy mais y. Aí vou botar tudinho de cor diferente. Menos 6xy menos x2 mais 2xy menos y elevado a 2. Vamos lá. Então, primeiro eu vou observar quem tem parte literal igual. Eu observo o seguinte, ó, que 4x elevado a 2 menos x elevado a 2. Então, posso fazer essa efetuação. 4x2 menos x2 vai me dar 3x2. Aqui você observa o seguinte, eu tenho mais 4xy menos 6xy, vai ficar menos 2xy. Vou fazer assim, ó. Menos 2xy. E você observa que menos 2xy com mais 2xy. Então aqui vai me resultar 0. E por fim, eu tenho o que? X elevado a 2 ou menos y elevado a 2. Então vai me resultar 0. Então ficou apenas o que? 3x elevado a 2. Aqui nós temos uma questão. Seja P 97, 83, 113, 43 multiplicado por 97, 81, 347 e está dividindo 97, 81, 344 multiplicado por 97, 81, 346 subtraindo 3. Qual o valor de P? Certo? Quando muita gente vê esse tipo de questão, muita gente corre, mas ela é bem facinha, certo? O que você percebe? Você percebe o seguinte, ó, que os algarismos estão se repetindo, tipo a questão, até aqui, ó, até aqui e até aqui, certo? Pronto. O que você nota? Vou só escrever o primeiro aqui, ó. 97, 83, 13, 43. Pronto. E depois o outro termina em 7 e depois o outro termina em 4 e depois o outro termina em 6, tá? Então, esse meu número aqui eu posso chamar ele de x, certo? Nota que de 3 para 7 aumenta quanto? Aumenta 3. Se aumenta 3, isso nos mostra dizer que aumenta 4, que é x mais 4. Do 3 por 4 aumenta quanto? 1. Então isso aqui é x mais 1. E do 3 por 6 aumenta 3. Então x mais 3. Então a gente pode ajeitar. Então em cima é quanto? X vezes x mais 4 sobre 4x mais 1 vezes, o outro é 6, x mais 3 menos 3. Notem que agora ficou bem mais fácil de trabalhar agora. Então aqui vou fazer o chuveirinho. Chuveirinho em cima e chuveirinho embaixo. Vamos fazer logo do de cima. X vezes x, x elevado a 2. X vezes 4 mais 4x. X. Aqui eu tenho x vezes x, x elevado a 2. X vezes 3 mais 3x. 1 vezes x mais 1x. 1 vezes 3 mais 3. E nota que eu tenho menos 3. Quando eu faço essa minha soma bem que assim, logo que isso aqui vai me dar 0. Quando eu faço essa soma aqui, eu vou me dar 4x. Então eu tenho x2 mais 4x e x2 mais 4x.
Notem que o mesmo número em cima é o mesmo número embaixo, então posso simplificar. Quando eu simplifico, o mesmo número em cima dividido pelo mesmo número embaixo vai me dar 1, certo? Bom, eu agradeço por você ter ficado até aqui. Bons estudos e até breve.